Eu sou Eric Scheitzer, eu sou pesquisador da Embrapa Florestas. Trabalho no Grupo de Tecnologia de Produtos Florestais. Eu sou engenheiro florestal e sou mestre em Tecnologia de Sistemas de Energia Renovável. Eu vou falar um pouquinho da produção de energia em diferentes escalas. Vou usar nessa apresentação 3 tamanhos de propriedade só como referência: 10, 100 e 1000 hectares. E fica muito fácil usar 10, 100 e 1000, porque quando a gente faz os cálculos é só colocar 0 atrás. Então isso é basicamente uma apresentação de preguiçoso. Antes de começar, eu vou só dizer que meu foco, quando eu falo em florestas, em produzir energia de florestas, toda a minha análise é feita em cima de florestas plantadas. Eu não vou trabalhar com florestas nativas, poderia e talvez fosse desejável em algumas condições, mas eu vou trabalhar basicamente com florestas plantadas. Nós também, quando falamos em plantar florestas, nós não vamos nunca falar em cortar a floresta natural para substituí-la por uma floresta por um plantio florestal. O que nós queremos aqui é mostrar, conversar um pouco sobre a oportunidade de se pegar uma terra com um uso hoje ou agrícola ou de pecuária mais consolidado e convertê-la num reflorestamento para a produção de energia. E sempre que a gente falar em gerar energia, nós vamos falar em gerar um negócio sustentável, que vai se repetir ao longo do tempo, ano após ano, ano após ano. Nós não vamos falar do caso de ter um capão na propriedade, ir lá e cortá-lo e pronto, produzimos energia uma vez. Eu vou falar na estruturação de uma indústria ou de um negócio sustentável, que pode ser muito pequeno, muito pouco, com uma base tecnológica muito pequena, como seria a geração de lenha, ou poderia estar lá na ponta, como a geração de energia elétrica, frio, calor, de forma integrada por um sistema de produção, digamos, ou de gasificação ou com uma turbina geradora. Mas então, o sistema que nós teríamos para gerar energia vai ser muito dominado pelo tamanho da floresta. Acho que a gente tem que considerar alguns aspectos sempre que fala de florestas, e o primeiro, e de florestas plantadas, é que toda atividade gera algum impacto no uso da terra. A floresta, via de regra, gera menos impactos que a agricultura. Florestas gera menos impacto também que mineração, mas gera impactos. E tem uma coisa muito engraçada, é que o licenciamento de florestas hoje, de grandes áreas florestais, ele está classificado junto com o licenciamento de mineração. As florestas plantadas, basicamente, elas atendem a uma demanda industrial. Eu não planto floresta de produção, não planto eucaliptos, não planto pinos para não usá-lo. Eu planto para que ele atenda uma demanda de mercado. E como eu planto para atender uma demanda de mercado, minha indústria tem que ser suprida de forma constante. Logo, eu planto florestas reguladas. Nós temos aí, como visão global também, nós temos que pensar em aumentar a cobertura florestal por reflorestamento. Se vocês pegarem os planos das Nações Unidas, os planos da FAO, da parceria global para florestas, você vai ver que todos eles falam em até 2030 nós aumentarmos a cobertura florestal de forma significativa, 5%, 6% de áreas. Isso porque florestas contribuem
com a captura de carbono ou a conversão de áreas hoje usadas para agricultura e pastagem em florestas, contribui para a captura de carbono, contribui de forma significativa para mitigar mudanças climáticas. E no Brasil, essa mudança de uso da terra pode ser uma oportunidade de negócio e do estabelecimento de liderança comercial, nesse caso aqui, de geração de bioenergia. No Brasil, hoje, nós temos alguns processos que reconhecem isso. A gente tem todo um projeto da área de agricultura, chamado de agricultura de baixo carbono, que prevê pelo menos 2 ou 3 atividades importantes relacionadas à floresta. Primeiro, que se faça reflorestamento. Segundo, a promoção de sistemas agro-silvipastoris. Terceiro, que nós não desmatemos de forma ilegal. Então, o Brasil se posiciona pelo desmatamento ilegal zero. Em termos de mudanças climáticas, o governo do Brasil assinou o Acordo de Paris e disse que reflorestaria 12 milhões de hectares até 2030. E também que teríamos desmatamento zero. Ano passado, o Ministério da Agricultura elaborou o Plano Nacional de Florestas Plantadas e ele prevê o aumento da base produtiva florestal em 2 milhões de hectares até 2030. E nós temos aí a maior produtividade florestal do planeta, com muito bom nível de tecnologia e de gestão ambiental. Bom, eu falei ali que como eu vou estabelecer um negócio para sempre, o que eu preciso? Eu preciso ter florestas reguladas. A minha floresta, se ela tiver, digamos que esteja falando do eucaliptus gerido em 6 anos, eu tenho que ter 1/6 dessa área produzindo todo ano. E com isso, eu tenho que pensar em plantar e colher todo ano, de maneira que minha fábrica não vai parar. Quando eu converto uma área agrícola, uma área de pecuária em floresta, eu aumento a captura de carbono. Só para a gente ter uma ideia, se eu pegar 10 mil hectares de reflorestamento em cima dessas áreas, eu vou capturar carbono, uma quantidade de carbono equivalente a 9 milhões de toneladas de CO2. Já se eu estivesse convertendo essa mesma área num plantio de soja feito num sistema conservacionista, sem gradação, sem movimentação do solo, eu estaria capturando aproximadamente 244 mil toneladas de carbono. Isso dá uma relação de 40 vezes menor para a soja. Quer dizer, a floresta realmente ela traz carbono para aquele uso do solo. Eu plantei florestas, muito bem. E nós fizemos um trabalho com Itaipu Binacional e eu usei, na verdade, eles plantaram, eu usei para o meu cálculo o custo de produção deles e medi o rendimento da floresta em diferentes situações, em alguns solos muito pobres e alguns solos muito ricos. E quando eu fiz isso, o que eu notei? Eu notei que a floresta eu conseguia produzir madeira a um valor de R$14 o metro cúbico ou a R$71 o metro cúbico. Isso conforme o tipo de solo e conforme o que eu pagava de arrendamento para aquela produção. Agora veja bem, se eu falei aqui em metro cúbico, quando eu falo em energia, talvez eu devesse conversar com vocês muito mais em toneladas, porque quem vai queimar, quem vai gerar energia é a biomassa, e massa é muito mais razoável a gente trabalhar com unidade de massa. Isso porque eu posso ter
eu posso ter uma massa muito pequena num volume muito grande, ou eu posso ter uma massa muito grande num volume muito pequeno. Não sei se alguém já ouviu a história do que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo. E a gente diz, bom, 1 quilo de algodão pesa a mesma coisa de 1 quilo de chumbo. No entanto, 1 quilo de chumbo é uma bolinha, 1 quilo de algodão é um fardo de meia mesa, como essa que eu que está na minha frente. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, quando falamos de biomassa, é conversar em peso, sobre massa, e parar um pouco de falar de volume. Então, quando eu fiz os cálculos da minha madeira, eu vi que ela tinha uma densidade de aproximadamente 0,45 gramas por centímetro cúbico. Eu vejo que ela é uma madeira razoavelmente leve, mas é uma madeira representativa da maioria dos eucaliptos que são plantados aqui na região sul, um pouco mais leve do que a madeira plantada em Minas Gerais para produção de energia. Mas, de qualquer forma, o que eu vou ver é o seguinte: minha madeira plantada, minha tonelada de madeira plantada nessas mesmas áreas, o preço dela, o custo de produção dela varia de R$ 32,00 a R$ 168,00. E uma coisa que eu vejo é a seguinte: a madeira aqui no Paraná, ela é vendida de R$ 40 a R$ 100,00 por tonelada na propriedade. E o que acontece com isso daí? Que sempre que eu produzir a um custo maior do que o meu preço de venda, eu vou perder dinheiro. E alguma das áreas que a gente sempre vai perder dinheiro são os sítios ruins e aqueles sítios onde eu tenho arrendamentos caros. Eu não consigo pagar arrendamento de terra de soja com minha produção florestal. Bom, o nosso crescimento nessas áreas analisadas, ele variou muito. Em sítios ruins, ele foi de aproximadamente 9 toneladas ao ano. Em sítios bons, ele foi para 29 toneladas ao ano. Isso para o primeiro corte. No segundo corte, a produção deve cair para 70% disso. Quando eu vou olhar, então, tamanho de negócio, e você lembra que eu falei que ia trabalhar com 3 tamanhos diferentes, 10, 100 e 1.000 hectares, o melhor negócio do mundo que eu posso ter é aquele onde eu tenho a máxima produção, quer dizer, eu produzi 29 toneladas por hectare, ao menor custo, custou bem pouquinho para mim, e eu vendi pelo maior preço. Então, se eu conseguir tudo isso em 10 hectares, eu vou ter uma renda líquida máxima em 10 hectares de R$ 18.500. Então, eu sou o cara mais sortudo do mundo. Meu eucaliptus cresce bem, minha terra custa pouco e pagam bastante dinheiro para mim. Com isso, meu negócio, eu só vou poder trabalhar na geração de energia com equipamentos que sejam pagos por esses R$ 18.500. Não posso comprar uma turbina de $1 milhão. Como eu trabalho com 10, 100 e 1.000 hectares, o tamanho dos nossos negócios vai variar também escalarmente. Na propriedade de 1.000 hectares, eu já vou girar, já posso ter uma renda líquida de R$ 1.850.000. Quer dizer, eu já poderia pensar
e comprar um equipamento grande com essa renda líquida. Seria um sortudo, né? Porque numa base de 1.000 hectares eu sou o cara que dá tudo certo. Agora vamos falar de energia, de potencial de energia da madeira dentro da propriedade. A madeira tem o que a gente chama de poder calorífico, que é quanto que a gente gera de energia quando queima a madeira. E o maior poder calorífico da madeira é quando ela está absolutamente seca. Eu tenho uma madeira, tirei toda a água dela e daí gero energia com ela, e o que eu vou conseguir no máximo, é aproximadamente 18,5 megajoules por quilograma. Isso na prática, é um número praticamente impossível, porque a gente tem uma série de perdas na produção de energia. Primeiro, e a grande e a maior perda de energia que eu tenho é a água. Na hora que eu derrubo uma árvore, normalmente ela tem o peso da árvore e mais um outro tanto igual de água. Então, na verdade, quando eu pego 1 tonelada de madeira, no campo eu derrubei uma tora, eu pego 1 tonelada, só metade é madeira, o resto é água. E eu tenho daí eu vou perder energia ao queimar essa madeira para retirar a água antes de queimar a madeira. A água é o maior parasita da produção de energia. Se eu tenho um potencial de produção de 18,5 megajoule de energia por quilograma de madeira queimada, se eu for queimar um torete recém-cortado, eu posso ter 4 megajoules apenas de produção de energia para esse mesmo peso de madeira. Portanto, a água determina quanto eu vou gerar de energia. Agora, quando eu falo de energia, o que eu estou falando? Eu estou falando da produção de uma série de coisas, como queima direta e geração de vapor, como geração de produtos de energia pela queima de produtos densificados, queima a partir da produção de carvão, tanto os produtos densificados como pellets e briquetes, eles já são derivados da produção de madeira. Poderia estar falando de geração de energia por biocombustíveis, etanol celulósico ou outras coisas, ou por gás de madeira. Então eu poderia tirar uma série de... eu posso gerar energia por uma série de vias, e sendo que a mais simples é queimar a madeira. E essa geração mais simples, basicamente, é a única que uma produção de uma área de 10 hectares consegue produzir. É queimar. E daí, dessa queima, gerar ou calor e vapor, ou gerar um subproduto como carvão. Não tenho uma produção pequena de 10 hectares, não consegue comprar equipamentos para geração de energia elétrica. É difícil isso, porque o negócio é muito pequeno. Nós temos aqui o gráfico de umidade, o gráfico de poder, do poder calorífico em relação da umidade, e a gente só queria mostrar para vocês o efeito que a umidade tem no tamanho de um equipamento que eu poderia usar numa área de 10 hectares. Digamos que eu tenha a madeira completamente seca. Se eu tiver a madeira completamente seca e um gerador que trabalhe com fator de capacidade de 0,6, isso é, ele funciona 60% do tempo, eu conseguiria ter uma máquina queimando minha floresta com 28 kW de potência. Já se minha madeira tivesse verde, na faixa de
40% de umidade, isso é uma madeira que ficou armazenada 3, 4 meses, meu gerador não poderia passar de 14 kW. Quer dizer, eu perco muito com a umidade realmente. Bom, nós temos aí, vamos conversar um pouquinho de gerações e quem está usando nossa energia. Quando eu vou para o campo, eu tenho muita gente secando grãos. E a secagem de grãos, normalmente, ela é feita com madeira relativamente úmida, queimada em queimadores antigos, com uma grande perda de energia. O que eu tenho aí? Eu tenho uma grande oportunidade de inovação, de gerar novos sistemas de produção, de maneira que eu gere energia para queimar grãos, mas que eu gere também energia para cogeração. Nos 10 hectares não daria, mas a partir dos 100 ou dos 1000 hectares, eu já poderia pensar em sistemas mais elaborados de geração de energia. Uma outra área de inovação interessante para se entrar, para quem tem um pouco mais de capital para investir, é a geração de frio através da queima de madeira. Não sei se o pessoal mais antigo vai lembrar de geladeiras a gás, onde se queimava para produzir frio, e hoje uma das coisas do momento, por exemplo, para resfriamento de leite em áreas do campo, são os resfriadores de leite solar, onde eu uso o sol para aquecer um gás, e esse gás circula, e como na geladeira ele vai gerar frio para dentro e refrigerar meu leite. Então tudo isso eu poderia trabalhar também com lenha, tendo ar-condicionado a lenha, tendo geladeiras a lenha ou refrigerações a lenha para comunidades ou para um frigorífico, o que quer que seja. Bom, nós vamos falar, quando eu olho para a produção de energia, eu tenho várias fontes hoje no país que são importantes. A principal fonte é o petróleo. Petróleo, usar petróleo para transporte, mesmo industrialmente, é o nossa principal fonte de energia. Segunda fonte de energia em importância é a cana-de-açúcar. E a terceira em importância, empatado, é a energia hidráulica, que basicamente gera quase toda a nossa eletricidade, e a madeira, tanto lenha, carvão, como lixívia. Então, madeira é tremendamente importante. E uma área onde a madeira poderia avançar muito é na geração de energia elétrica. Hoje, a participação da madeira é muito pequena. E ela é pequena porque a nossa capacidade de geração de energia distribuída hoje ainda é pequena. Então, o povo tem tentado muito trabalhar com vendas em leilões, em mercados, e aí o problema é que a energia desses leilões e mercado ela é vendida a valores muito baixos. Vamos ver, se eu tenho uma geração distribuída, essa geração distribuída é a que eu poderia vender energia quase ao preço daquele que você paga em casa. Aqui no Paraná nós pagamos aproximadamente R$ 798 por megawatt. Quando eu trabalho com os leilões e com o mercado aí, o preço do quilowatt, o preço do megawatt está na faixa de R$ 151. Essa foi a média de preço que obtido no último leilão de 28/6. Então, com madeira eu não consigo gerar energia a esse valor de R$ 151 por megawatt. Por outro lado, eu consigo sim gerar a 798, que é o preço que o consumidor paga. E até para geração em pequena, para mini e micro geração, nós temos aí, dado pelo governo, um subsídio razoável, que é não se pagar distribuição e não se pagar
transmissão de energia. Então eu posso fazer um acordo, gerar energia elétrica e pensar em vender para o mercado. Vamos lá para a escala. Se nós estamos falando, voltando agora para os 100, para os 1000 hectares, só para fechar, eu com 10 hectares eu não consigo gerar eletricidade, mas a partir de 100 hectares eu já conseguiria hoje comprar no mercado internacional, seja de europeus, americanos, chineses ou indianos, gasificadores, geradores de energia que me permitiriam tanto gerar energia elétrica pondo no grid ou abrir talvez coisas diferentes como pequenos postos de recarga de carros elétricos movidos a energia a gás. Estou mostrando um reator aí de 20 kWh, o preço de investimento dele é de mais ou menos $2.000 por quilowatt para ter a máquina, uma turbina já aqui bem maior de 5 megawatts, o preço dela já cai para aproximadamente $500 por quilowatt. Então, se você trabalhar com equipamentos muito pequenos, eles são muito caros. À medida que eles vão aumentando de tamanho, o custo dos equipamentos é menor por quilowatt. Então, o que acontece? Eu ganho, a minha área aumenta, eu começo a ter possibilidades de comprar equipamentos menores e vendê-los e vender energia mais barata. Quando minha área de produção é pequena, minha energia vai ser cara. Bom, só para concluir, produção muito pequena, queima direta. Produção um pouco maior, nós vamos ter ganhos à medida que nós conseguimos comprar equipamentos maiores, porque eles são mais baratos e vamos acabar tendo preços menores de energia. O que para mim vale a pena hoje, o que se eu fosse investir, seria na produção distribuída de energia por biomassa. Tem um custo grande, que é o custo de inovação, nós não temos o caminho, porque a gente não consegue copiar de todos, mas eu acho que esse seria um caminho interessante. Obrigado.